Fala aí, meus amigos, tudo beleza com vocês? Fábio de Oliveira na área para mais um vídeo e sejam bem-vindos ao canal Ministério da Razão. E hoje você já sabe que o vídeo vai gerar algumas revoltas porque é algo que mexe um pouco com fé e eu quero aqui tratar do assunto mediante a luz da razão. Então, quando você trata diante da luz da razão, a pessoa que só quer acreditar, logo ela fica revoltada. Mas eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para trazer reflexão e fazer você pensar. Se você tem uma fé inabalável, que acha que é inabalável e quer defender crença, já te oriento o seguinte, já deixo uma sugestão. Pegue, pare o vídeo, vá embora, vá para a sua igreja, vai fazer sua oração, vai fazer o que você quiser, vá para o monte, orar a Deus, a divindades que você acredita, mas não fique aqui se você apenas quer acreditar. Agora, se você quer ouvir, quer aprender, quer questionar, quer simplesmente não somente questionar aquilo que você tem aprendido, mas também a própria fé que você diz ter, então você está no lugar certo. Então seja bem-vindo e mesmo que você não concorde, mas está aqui para tentar aprender, quer ouvir, quer testar aquilo que eu estou falando, então seja bem-vindo e fique à vontade. Outra coisa, gente, lembrando, aqui não é lugar para hater. Pessoa que não assiste ao vídeo só quer comentar por comentar, apenas para xingar. Seu lugar não é aqui. Seu comentário será apagado e você bloqueado. Bom, deixando esse recado, agora vamos avançar. O tema é esse. O pseudo-messias Jesus e o pseudo-apóstolo Paulo são falsos profetas. Não diga! Digo! Que coisa! Estou analisando os personagens dentro desta obra que as pessoas dizem ser sagrada, que as pessoas colocaram o nome de Bíblia. Então eu estou apenas analisando o que está ali. Não estou falando que existiram, nem estou falando que acredito que eles existiram, não. Ou que são pessoas divinas, nada disso. Estou apenas analisando o texto e fazendo a interpretação. Claro que nós vamos analisar aqui e vamos atentar sem amarras ideológicas, sem amarras religiosas, simplesmente num ponto de vista neutro, ok? Vamos lá então, gente. Bom, por que eu falo que Jesus ele é um falso Messias? Eu tenho duas férias aqui. Na verdade, eu tenho várias férias. Uma é Jesus não é o Messias, está aí. Ainda não completei, eu vou completar ainda. Tem também a outra série que é a mentira chamada Paulo, ou uma mentira chamada Paulo, que eu falo sobre a tal chamada dele, falo sobre o tal apostolado e também analiso os erros teológicos desse personagem, mostrando que ele não é apóstolo coisa nenhuma. Agora, e quanto a Jesus? Bom, Jesus você vê o seguinte, nos meus vídeos que eu trato desse assunto, que Jesus não é o Messias ou o Mashiach, simplesmente por que ele não é? Porque o Messias teria que ter um pai humano, ele não teria que vir de virgem, tanto que a palavra que está lá não é virgem, é a jovem, e ele teria que fazer a lei sair de Jerusalém para todo o mundo, isso não aconteceu. Ele teria que reconstruir o templo e não supostamente profetizar a derrota desse templo. Ele teria que obedecer a tal lei e ele não obedece. Muitas vezes ele quebra o sábado, muitas vezes ele faz coisas que estão contra os preceitos da Torá. Por exemplo, quando ele amaldiçoou uma figueira, no ato de amaldiçoar uma figueira, ele simplesmente desobedeceu. E o Messias teria que ser um rei que obedecesse a lei. Mas ele não obedeceu a lei. O que ele fez? Ele simplesmente não obedece e simplesmente ele quebra o mandamento. Por quê? Porque tinha uma ordem na Torá que as árvores frutíferas não podiam ser derrubadas nem em tempo de guerra. Ou seja, se nem em tempo de guerra podia, imagine o tempo normal. E ele desobedece. E outras coisas mais, tá? Ele não reina, teria que ter um reino. E o reino, quando tem ali no capítulo de João, que fala assim, o meu reino não é deste mundo, não. O Messias teria que reinar neste mundo. E não teria segunda vinda. Ah, mas isso vai ser assim. Não, seria tudo em um lugar da Tanar, diz que o Messias vai vir, que ele virá duas vezes. Não, diz que ele iria fazer o que ele tem que fazer. Não teria que parcelar o trabalho dele. Então isso mostra que Jesus nunca foi Messias
coisa nenhuma. Mas vamos deixar isso de lado e vamos mostrar aqui por que é que dentro desse livro eles são um falso profeta, tá bom? Os dois, tanto o pseudo apóstolo Paulo quanto ao pseudo Messias Jesus. Vamos lá. Deuteronômio 18, está aqui, ó. Deuteronômio 18, no versículo 21. Depois eu vou manter essa aba aqui aberta porque tem a punição para quem profetiza falsamente. Mas isso eu vou deixar depois. Claro que você está aí, você pode ler se você quiser parar a tela, mas eu irei voltar aqui. Olha só. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? O profeta teria que falar as palavras que a divindade mandou, ou que o Eterno, ou que o Hashem, seja lá o nome que você quiser chamar. Aqui diz aqui, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Bom, então essa aqui é a forma simples, não tem malabarismo, não tem nenhuma técnica especial, não. Simples assim, você não tem que ficar colocando condições. A palavra que não se cumprir é aquela que o Senhor não falou. E o Senhor aqui está falando, não é o velhinho, tá? Não, que anda aí na tua rua que você chama de Senhor. Esse Senhor aqui é a divindade aqui, dentro desse contexto. Então vamos lá. Vamos aqui para Mateus, certo? Capítulo 16, estou mostrando aqui o capítulo, ok? E nós vamos aqui, ó. Olha aqui, ó. Versículo 26. Pois que não, desculpa, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele virá. Em verdade vos digo que alguns há ou existe, que é a mesma coisa, esse há aqui tem o sentido de existir. Alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eles, quem? Eles veriam Jesus vindo. Essa é a condição que está aqui. Mas isso aqui aconteceu? Não. Não aconteceu. Tá? Olha só, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vou pegar uma outra parte, tá bom? Agora em Marcos, e mostrando que o que esse Jesus falou não aconteceu, nem vai. Lembrando que eu já tenho vários vídeos mostrando que, mas isso aconteceu, isso aí estava falando da transfiguração. Na transfiguração não apareceram anjos, não receberam, os homens não receberam a recompensa das suas obras, certo? Nem teve glória e reino nenhum. Tá? Ele não veio nas nuvens. Na mitologia ele já estava ali. Está falando isso aqui é uma mitologia? Sim, é a mitologia cristã. Agora vamos aqui para Marcos 14. Olha só. Tá aqui, ó. Versículo 61. De Marcos 14, ó. Capítulo 14, versículo 61. Aqui. Vou posicionar aqui certinho, tá? Aqui, ó. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, ou o Mashiach, ou o Messias, ou ungido, o Filho do Deus bendito? Ele pergunta aqui. Jesus disse-lhe: Eu o sou. Bom, está falando aqui que é o Messias, né? Ele é o Messias, está falando. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Está falando isso aqui para o sumo sacerdote Caifás. Aí o Caifás dá um ataque de pelanca e fala: o sumo sacerdote, rasgando os seus vestidos, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Beleza. Aí ele faz isso aqui, ó. Diz que ele veria quem? O Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo nas nuvens. Ou seja, Jesus está falando que ele voltaria para a época do sumo sacerdote, para a época dos apóstolos, e isso não aconteceu. Isso já caracteriza, já o qualifica como um falso profeta. Duas coisas que ele falou aqui, e claro, tem mais, tem muito mais. Como é que é? Não passará esta geração sem que isso aconteça. E Jesus voltou para aquela geração? Não. Lembrando, quando a gente fala a palavra esta,
usa o pronome demonstrativo em relação ao tempo, a gente fala esta, se diz o quê? O tempo presente. Tá? Quando a gente fala essa, algo próximo, ou futuro próximo, ou passado. E aquela, algo distante. Então, quando Jesus, no livro aqui na mitologia bíblica, que fala que ele viria, ele falou esta geração, e tanto é que a palavra lá é Geneia Caute, acho que essa aqui é Geneia Caute, esta geração, então ele está falando para aquela, a suposta geração que viveu nos tempos de Jesus, que acredita que ele tenha vivido, porque, vamos falar a verdade, não, ele não existiu, mas supondo que ele existiu, que isso aqui seja uma verdade, então ele mentiu. Agora vamos ver o pseudo apóstolo Paulo. Olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério. Esse negócio de mistério nunca presta, gente. Esse negócio de receber evangelho por revelação, pregar por revelação, sempre dá problema. E aqui já começa, né? Porque o que se atribui a esse tal pseudo apóstolo é que ele recebeu o evangelho por revelação. Coisa nenhuma, mas vamos lá. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, olha só, e nós seremos transformados. Está se colocando ali. Está falando do tal arrebatamento. Que na verdade não existe o arrebatamento, existe o arrebentamento. Acreditar nisso aqui vai arrebentar com o seu entendimento, com a sua inteligência. Então, está dizendo que no momento isso ia acontecer. Ante a última trombeta. Agora, qual trombeta? De onde que esse tal pseudo-apóstolo tirou isso? De onde ele tirou isso? Que ele traria o quê? Que ele seria transformado. Então, nós, está aqui, nós seremos transformados. Mas vamos lá. Ah, pode ter se enganado, vamos lá. Aqui, ó. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Vamos ler aqui do 13 em diante. Isso aqui é muito usado em pregações, em lições de escola bíblica, e as pessoas não se atentam a isso aqui, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aí olha aqui no versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós quem? Você brasileiro, a igreja no Brasil, juntamente com a igreja no México, nos Estados Unidos, não. Nós quem? O apóstolo Paulo e a igreja de Tessalônica. Está falando isso aqui, está incluindo ele mesmo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Arrebatados nas nuvens, ou seja, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos eternamente com o Senhor. Ou seja, aqui está falando de um arrebatamento secreto, coisa que Jesus também nunca falou dentro das narrativas que você encontra nos evangelhos. Você não tem isso. Até mesmo no livro de Apocalipse diz que aqueles que transpassaram Jesus, ou seja, os soldados romanos, eles veriam ele voltando. Então não tem esse negócio de vinda secreta. Mas falou que isso aqui aconteceria, e as pessoas têm a esperança disso acontecer, que nunca vai acontecer. Primeiro que nem Jesus falou isso. Já que eles dizem que Jesus é maior que Paulo, parece que não, né? Parece que eles colocam Paulo acima de Jesus. E não tem nenhum lugar nos ditos que atribuem a Jesus que seja de um arrebatamento secreto. Não. Fala de uma vinda única para julgar, e aqueles que estão ouvindo, eles veriam. Mas não. E aqui nesse arrebatamento secreto, eu vou chamar de arrebentamento, Paulo se inclui também, que nem aqui. E isso aconteceu? Não. Então eu vou voltar para mim aqui. Para tudo aí! Ah não, volta para mim não, desculpa. Daqui a pouco eu volto para mim.
Agora, qual que era a pena que estava aqui? Claro que se você lê os profetas, leia depois Jeremias, leia Zacarias, leia Ezequiel, leia esses profetas, para ver o castigo que a divindade traria aos falsos profetas. Vai lá. Mas aqui está falando, olha só o que diz. Vou voltar aqui para Deuteronômio 18, o versículo 20 que eu disse que ia ler no início aqui da nossa análise aqui. Olha só. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Então isso aqui era o quê? Era pena capital, pena de morte para eles. Lembra, dentro da narrativa, eu não estou falando para ninguém fazer isso. Então esses personagens dentro do que a lei deveriam ter aqui, essa punição segundo a lei deles. Tá? Mas claro que isso não aconteceu. Lógico, né? Isso aqui não aconteceu. E isso é só para o profeta que falasse em nome de outros deuses? Não. Aquele que falasse em meu nome, que no caso do nome da divindade, ou o que não tem mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses. Ou seja, tudo isso aqui se cumpriu. E qual que era o requisito para saber se foi o que a divindade mandou falar? Era o que? Aquela palavra acontecer. Então não foi a divindade que mandou nem Jesus falar, nem o pseudo-apóstolo Paulo. O pseudo Messias e o pseudo-apóstolo. Por quê? Porque isso aqui que nós lemos, Mateus, Marcos, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses, isso aconteceu? Não aconteceu. Agora sim, volta para mim. Isso não aconteceu. E nem vai acontecer. Nem vai, porque essa história aqui é uma mentira, gente. Isso aqui são fábulas, são mitologias. São contos de fadas. Não vai acontecer. Mas vamos analisar dentro, vamos supor que essa história seja verdadeira. Esses personagens, tanto o pseudo-Messias, Jesus, e o pseudo-apóstolo Paulo também mentiram. Os dois mentiram. Isso caracteriza o quê? Falsos profetas. Lembra do que estou usando assim? Por quê? Porque na verdade eu digo que o falso profeta, esse termo eu falo que é um pleonasmo vicioso. Por quê? Porque é uma repetição desnecessária, porque todo profeta é falso, eu falo isso. Mas, porque ninguém provou que exista um verdadeiro. Mas, para você entender que esse profeta é mentiroso, então eu estou usando esse termo. Falso profeta. Os dois então são o quê? Falsos profetas. Por quê? Porque o verdadeiro teria que falar e acontecer. Aconteceu alguma coisa? Não. Isso aqui não se enquadra em segunda vinda. Isso aqui não se enquadra no tempo de hoje. Porque seria para quê? Para o tempo deles. O tempo que foi escrito isso aqui. Nós seremos arrebatados. Nós quem? Aí o pastor lê isso para você, aí você pensa, então eu serei. Não é você, não. Você tem que ver quem que está escrevendo. Já que atribui isso aqui a tal apóstolo Paulo, então seria no tempo dele. E para a igreja que ele está comunicando isso. Aconteceu? Não. E o tal Jesus? Também não. O sumo sacerdote teria que vê-lo vindo à direita. Aqui, ó. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens. Ou seja, ele estaria visível. E o sumo sacerdote viu? Não, tanto que na mitologia o troço é tão mal feito que ele ressuscita, entre aspas, ressuscita e vai para onde? Se esconde. Se esconde. Por que ele não apareceu lá para eles? Hein? Sabe, essa história foi tão mal feita que tem muitos furos. Tem mais furos do que um queijo suíço. Mas é isso. Toda mentira ela vai ter furos, vai ter contradição. E claro, analisando dentro da história, esses dois personagens são falsos profetas. Se você quer devotar sua vida acreditando nisso, seja a pessoa feliz. Se é que tem como ser feliz com isso, né? Acreditando nessa bobagem. Vai lá, seja feliz. Vai lá para a igreja e fica lá, batendo palmas lá, cantando para Jesus, achando que ele está ali recebendo alguma coisa. Vai obedecer às bobagens que atribuem ao tal apóstolo, que não é apóstolo coisa nenhuma, que dentro do próprio livro ele é um pseudo-apóstolo. Vai lá obedecer essas regrinhas toscas. Fique fazendo malabarismo teológico para poder dar justificativa daquilo que você fala, daquilo que você diz crer, de ser coerente, que não é. Faça isso.
Agora, se você quer pensar, porque é o seguinte, gente, quando eu não sabia dessas coisas, eu acreditava. Por quê? Porque quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Quando eu não sabia isso, eu acreditava. Por quê? Porque eu estava sendo sincero na minha busca. Estava sendo sincero. Só que depois eu vi essas bobagens e digo, caramba, isso aqui é contradição pura. Isso aqui é história da carochinha. É história para boi dormir. Não tem como acreditar numa bobagem dessa. Agora, quer acreditar? É contigo. Agora eu vou acreditar em algo que você diz, que as pessoas dizem ser a salvação da humanidade, um pseudo-messias que iria salvar a todos, que não salvou coisa nenhuma. É essa a salvação, né? Que falou que ia vir para o tempo dos apóstolos e não aparece nem nada. Fica difícil, né? Fica difícil. Então, gente, é isso. Vou parar por aqui. Vou deixar o clube de membros, tá? Para vocês conhecerem. Tá aí, já conseguimos outros membros. E aos poucos estamos crescendo de novo. Então eu preciso que você ajude para que a gente consiga recursos, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho de reflexão, certo? E também que você divulgue. Se você já é inscrito, traga outras pessoas para se inscrever. Se não se inscreveu, se inscreva. Tem também Superchat, Super Sticker nas lives e estreias, tem o botão Valeu Demais. Além aí do clube de membros que eu já falei, também nós temos o Pix, caso você não tenha cartão de crédito e queira ajudar com o Pix, fique à vontade. E também nós temos o Apoia-se para nós conseguirmos trocar o nosso notebook e o celular. Lembrando, tudo aquilo que você doa para o canal, seja dinheiro, seja livro, seja equipamentos como microfone, câmera, tudo mais, isso vai ser o quê? Dado como retorno para você e outras pessoas também. Então é isso. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Lembrando que isso aqui não é para ofender você. Esse trabalho aqui, esse vídeo, é para você refletir. Agora, se você quer acreditar, aqui já falei, não é canal de culto. Canal de culto é em outro lugar. Aqui é canal para você questionar, sim. Porque religião se discute, futebol se discute, política se discute. Certo? Agora, eu quero provar que você está... Não estou aqui para receber a aula de que não sabe ensinar. Mas se você quer provar que eu estou errado, de uma maneira respeitosa, a gente debate. Sim, a gente debate. Só marcar. O meu Pix, que é o fabio.deoliveira2011@gmail.com, esse e-mail aí, que é a chave Pix, também é meu e-mail principal. Eu me comunico por ali. Entre em contato, a gente marca um dia e a gente faz o debate. A gente vai chamar um mediador, tá? Vai ter um tempo igual para todo mundo, regras claras e você vem debater. Agora, se for para querer tirar onda, tentar me evangelizar no meu canal, aqui não. Não aceito evangelização não, tá? Vai ser um comentário apagado e se insistir, você vai ser bloqueado, tá bom? E aqui é lugar para reflexão. Quiser trocar uma ideia, beleza. Quer discordar sem querer impor, com respeito, fica à vontade. Outra coisa que eu esqueci de falar. Propagandas. Deixe as propagandas passar. Tem gente que, Fábio, eu não posso te ajudar financeiramente, mas eu quero, mas eu não tenho como. Tem sim. Quando a propaganda passar, deixe passar até o final. Então agora sim, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Sucesso a todos e tchau, tchau. Diferente das faculdades, as igrejas é um lugar onde as pessoas se reúnem para compartilhar ignorância. Quando tudo vai contra aquilo que você acredita, mesmo assim você insiste em acreditar, é porque você decidiu ser burro mesmo.